Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O pastor até leu no início, mas eu vou ler novamente. Todo mundo que está aqui já está no grupo da igreja? Amém? Quem está? Amém? Cadê a mão, gente? Está todo mundo já no grupo da igreja, lá do grupo do WhatsApp, para receber as notificações? Não? Então depois vocês vão escanear aqueles lá no finalzinho, lá depois, lá para saber das informações lá. Não, só estou perguntando por conta do que foi falado, né, que ia ser ministrado hoje. E a gente vai entrar neutralizando, né, a amargura. Né? Então vamos lá, em Hebreus 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Vou ler só até o finalzinho aqui. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Às vezes quando a gente fala sobre amargura, né, a gente associa a ressentimento, a mágoa, raiva, revolta, enfim, várias coisas. Mas quando a gente vai ver de fato, esses sentimentos, eles são somente o reflexo do que é a amargura. Porque quando ele fala raiz de amargura, é que algum dia nasceu, e fala que não brote. Um dia ela nasceu assim, ela começou a germinar lá de baixo, até chegar um momento que ela brotou. E muitas vezes ela vai dar um fruto que na verdade é um fruto ruim, que aí vai sim ser ressentimento, vai ser mágoa, raiva. E na verdade, se a gente for olhar na palavra de Deus, a primeira pessoa que brotou a raiz de amargura, que eu não vou dizer nem que é pessoa, mas o ser, foi Lúcifer. Porque um dia dentro do seu coração, ele imaginou o quê? Eu quero ser igual a Deus. Eu quero ter o poder que Ele tem, eu quero ser onipotente como Ele. E se a gente for parar para analisar, nós, com a nossa mente aqui limitada, não é coisa de maluco isso? Alguém querer ser igual a Deus, e ele próximo de Deus, vendo toda a autoridade que Deus tinha, mesmo assim ele intentou isso no seu coração. Porque essa raiz de amargura, um dia brotou dentro do coração dele. E depois que ele foi expulso, porque eu acredito que ele deve ter tido oportunidade para se arrepender disso, antes dele ser expulso do céu, depois disso, o que ele veio a fazer? Quando Deus vai criar o homem e a mulher, ele vai e quer plantar essa raiz de amargura dentro do coração de Eva e dentro do coração de Adão. E a raiz de amargura, a gente vai ver que ela vem com, o diabo ele usa como um engano na nossa vida. Porque quando deixa eu só achar aqui, em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 4 e 5. Também fico nervoso ficar aqui em cima, tá? A mão treme, é normal. Podemos lá? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E o mais interessante é que o diabo, quando ele usa essa artimanha dele, do engano, sempre vem atrelado com uma verdade. Porque quando ele fala para Eva, é certo que não morrereis, era mentira. Porque eles morreram espiritualmente. Tanto é que eles foram criados para viver eternamente. Adão um dia morreu, Eva morreu. Então, o salário do pecado é a morte. Aí lá na frente ele fala assim, porque Deus sabe. Deus sabe, não sabe? Atrelou uma verdade. E no dia que dela comer, se vos abrirão os olhos. É uma verdade parcial.
né? Porque eles já tinham os olhos para ver as coisas de Deus. E fala que eles seriam conhecedores do bem e do mal, seria como Deus, né? Na verdade, eles já conheciam o bem, mas depois disso eles vieram a conhecer o mal. Só que o problema é quando depois que já brotou isso tudo, já era tarde, né? Eles já tinham caído, perdido toda aquela bênção. Eles não tinham noção do que tudo que eles tinham ali. Porque para quê, né? Queria ser igual a Deus. Então o diabo, ele queria mostrar para eles que tinha algo além. Fala, tá vendo? Essa vida toda que vocês têm aí, tem algo além que ele não está mostrando para vocês. Tem algo além que vocês podem conquistar. E vai despertando esse engano, assim como brotou no coração dele lá um dia. E a verdade é que em 2 Coríntios 11, 14, a gente às vezes imagina a questão do diabo ou Satanás, seja como for que a gente possa dar o nome, a gente imagina que ele vai vir chifrudo, de capa vermelha, com um tridente na mão, e a gente vai ver que em 2 Coríntios 11, 14 diz que, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então ele vai cegando, vai minando às vezes a nossa fé, minando a nossa vida, com essas amarguras que a gente vai estar falando aqui, e ele vem disfarçado, ele vem de uma situação que você às vezes nem percebe, e que você às vezes considera que está certo. E outra situação também que a gente vai ver, também essa questão da amargura, é o exemplo de Jacó e Esaú, né, que depois a gente vai lidar, aqui eu só estou citando alguns exemplos da Bíblia, que Jacó e Esaú, quando vai falar, inclusive lá em Hebreus, que a gente leu aqui, que vai falar que não haja nenhum sentimento impuro ou profano como foi Esaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Na verdade, a gente sempre fala que Jacó foi enganador, né? Só que quando ele estava lá com aquele prato de lentilha, quem não conhece a história, ele chegou, Esaú estava dizendo que ele estava quase que morrendo, né? Me dá esse prato aí. Aí Jacó falou, opa, peraí, você não quer trocar esse negócio aí pela primogenitura, não? Falou, troca, não dá. Não, mas você jura que você vai trocar? Então, tipo assim, acordado não sai caro. Ele concordou. E vai dizer que ele comeu aquilo dali, e na verdade ele nem estava morrendo, porque sabe igual quando a gente às vezes vai fazer um exercício, que a gente se cansa bem, ou vai, né, a gente acha que está quase morrendo, né? É nada, daqui a pouco você vai se recuperar. E foi exatamente o que aconteceu com Esaú. Ele mais adiante, ele vai e levanta, quando vai falar lá em Gênesis 25, ele levanta e sai. Ele desprezou aquilo que era grandioso na vida dele. E de repente no seu coração, estou falando às vezes, talvez o exemplo pareça assim, não tem nada a ver. Uma raizinha dentro dele lá, fala, poxa, o que adianta a minha primogenitura aqui agora? O que adianta essa bênção de Deus se eu estou aqui morrendo de fome? E depois que ele caiu na real, que ele perdeu a bênção, aí ele botou outra raiz de amargura dentro do coração dele. Caramba, o cara me enganou, hein? O cara pegou minha bênção. E aí ele começa a alimentar essa outra raiz de amargura. Até chegar ao ponto lá que Jacó, depois quando Abraão o abençoou, né? Abraão chega e... Abraão não, perdão, gente. Isaac que é filho de Abraão, que é pai de Jacó e Esaú. Isaac, quando abençoa Jacó, ele simplesmente vira para Jacó e fala, vai para a terra tal, mas você não tome de mulher cananeias, porque ele era um mandamento do pai ali para ele ser abençoado. E o que Esaú fez? Só porque ele falou que não é para ir, estou falando com as minhas palavras, tá? Só porque ele falou que não é para ir, então eu vou. Quis alfinetar o pai, a raiz estava lá dentro, a raiz de amargura. E por isso que ele é citado aqui em Hebreus, que mesmo depois fala que, pois sabeis também, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. O problema não é a questão, ele se arrependeu, foi a questão como estava o coração dele, a raiz brotou lá dentro. E vai falar que, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É lógico que a gente vai ver todo um desfecho lá na frente, mas essa raiz de amargura um dia entrou no coração dele. E outro exemplo também, que a gente tem na Bíblia sobre a amargura, que aí a gente também vai começar a associar, às vezes, a questões da nossa vida, está em Ruth, capítulo 1, versículo 20. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura
me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi era a sogra de Ruth, agora não estou recordando de cabeça o nome da outra nora dela. Ela era casada, ela tinha 2 filhos e tinha essas 2 noras. Ela vai para uma terra, o marido dela morre, e logo depois também seus 2 filhos também morrem. E a outra nora vai se despede dela, que queria seguir a vida dela, porém Ruth fala, eu vou ficar com você. Até a morte eu vou ficar contigo, que eu seja sepultado ao seu lado. E quando ela volta para a terra, as pessoas começam a reconhecer ela, começam a falar, Noemi, você voltou. Isso e aquilo, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amarga. Né? O Senhor me fez ser amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela dizendo que tudo que ela estava passando, quem causou a amargura dela? Ela é no consentimento dela. Quem, gente? Foi Deus, no consentimento dela. Só que a gente vai analisar, se a gente trouxer isso para nossas vidas também, quantas situações acontecem na nossa vida, e às vezes a gente está associando a Deus toda a amargura que a gente sente dentro do nosso coração. Não que a gente não possa ficar triste, não que a gente não possa sentir talvez uma decepção dentro do nosso coração, mas a questão é como essa raiz vai brotar lá dentro, ou se a gente vai extirpá-la já logo de vez. E a gente vai ver que como o diabo estava enganando Eva lá atrás, falando a respeito do que ela poderia ter e ela não tinha, a gente vai ver também quando às vezes a gente está dentro da igreja e a gente arruma uma desculpa para poder pecar. Vamos botar um exemplo aqui, imoralidade sexual, né? A gente fala assim, poxa, mas por que Deus está me privando dos meus prazeres? Por que Deus está me proibindo disso aqui? Por que eu estou sendo tolhido dos meus impulsos? Eu, quando comecei a me converter, eu pensava essas coisas, mas isso tudo é um engano do inimigo, né? E são raízes de amargura que a gente vai alimentando, até chegar a momentos que isso vai brotar em outras coisas. A gente vai ver também o contrário. Além daquele que cai para o lado do erro, tem o outro que vai para o lado do legalismo, que quer ser tudo certo, né? Ele leva para aquele lado que ele não aceita, que ele já está há muito tempo dentro da igreja, às vezes chegou um outro e já está sendo abençoado, mas como é que pode? E a gente, são raízes, e parece coisas bobas, mas são pequenas, e elas vão brotando dentro da gente. Um exemplo claro disso aí foi o irmão do filho pródigo. O filho pródigo vai, sai, faz, acontece, pede a herança antes do pai morrer, vai lá, gasta tudo, perde tudo, volta para casa arrependido, o pai vai lá e prepara uma festa. O irmão, ao invés de ficar feliz que o irmão voltou, fala, poxa vida, hein? Estava aqui um tempão, você nunca me deu um cordeiro para me festejar com meus amigos. E ele foi lá, perdeu tudo, tu fez? Eu falei, pois é, mas meu filho estava perdido, né? E hoje ele está aqui, ele está salvo de novo, ele está junto com a gente. E às vezes a gente está com esse sentimento dentro da igreja. Às vezes a gente não consegue compreender o agir de Deus na vida das outras pessoas. A gente fica alimentando esses detalhes, a gente não muda a nossa atitude, e isso vai minando a nossa fé. Porque quando eu falei daqueles sentimentos no início, quando a gente tem que olhar as raízes, porque a gente vai vendo situações da nossa vida que não fluem por conta disso aqui, por conta dessas coisas que às vezes a gente vai alimentando. Às vezes um mês, ou sei lá, um pouco mais de tempo, no seu trabalho a coisa não flui como você pensa, você fala, poxa Deus, eu sou dizimista, hein? Eu sou ofertante, hein? Coisinhas pequenas, mas que às vezes talvez a gente não está reconhecendo, para falar como foi naquela canção que a gente cantou, a última, todavia me alegrarei. A gente só vai poder declarar isso aí quando a gente não tiver essas raízes dentro do nosso coração. E se a gente alimentar, por que fala contaminar os outros? Porque quando a gente está com esse sentimento dentro do nosso coração, revoltado com o pastor que não foi te visitar, com o irmão que chegou lá na porta, você deu uma mão e nem olhou para a tua cara, às vezes a gente vai alimentando essas coisas. Aí às vezes, vamos botar aqui, a gente não tem um hábito, né? Mas tem gente que fica até revoltada com o pastor, fala com o irmão do teu lado, que falar com o meu irmão do meu lado, nada, rapaz, né? Aí às vezes você ia sentar, o louvor pede para você levantar, a pessoa quando está tão revoltada, começa já a ficar revoltada em tudo.
Porque a amargura está dentro do coração dela. E ela fala assim, rapaz, semana que vem não vou vir aqui não. Ninguém me cumprimentou na porta, o pastor não falou comigo, que isso, que aquilo, papapá. Mas quando a gente está curado disso, o irmão não passou pela gente, não falou nada. Ué, misericórdia, Senhor, abençoa esse irmão aí. Aí o pastor vai lá, pede para levantar, para sentar. Rapaz, hoje está ginástica, hein? E às vezes a gente vai ver o contexto, não está legal. Às vezes a gente não está vendo que a gente, como o pastor falou da arca, que a arca ela estava aqueles animais todos, estava tendo a salvação, mas tem um detalhe, os bichinhos lá dentro fediam, meu irmão. Dentro da igreja é a mesma coisa. Aqui nós estamos em tratamento. A gente vai ver, não existe igreja perfeita, existem pessoas em tratamento. E às vezes a gente olha esse contexto todo e a gente começa a brotar as raizinhas de amargura que a gente já viu lá de outra igreja ou de outra situação, e você acha que aqui vai acontecer a mesma coisa. Mas o problema não está no lugar, o problema está dentro da gente. Mas quando eu falei que quando a gente está curado, por mais que depois você viu isso tudo aí, rapaz, olha, eu sei que lá não é perfeito. O pastor não falou comigo, mas quando ele fala lá naquele púlpito, a palavra dele, né, de Deus, que vem através da boca dele, entra dentro do meu coração. Não tem problema. A gente está caminhando de glória em glória, semana que vem eu vou lá de novo. Isso é estar livre dessa raiz de amargura, porque se a gente alimentar essas coisas, a gente não vai parar em lugar nenhum. A gente não vai ser feliz com ninguém em nenhum casamento. A gente não vai ser feliz com nenhum amigo. A gente não vai ser feliz em trabalho nenhum. A gente não vai ser feliz em lugar nenhum. Porque a raiz de amargura está dentro da gente. E a raiz é interessante que a maior parte delas é escondida. A gente não vê. Só vê quando brota. Aí, meu amigo, o negócio já está enraizado com força. E a gente vai vendo essas pessoas que às vezes vão alimentando esse tipo de amargura. A oportunidade que ela tem, isso levando para o nosso contexto de vida, a oportunidade que ela tem, ela está alfinetando os outros. Né? Parece que tem que falar, tem que botar um defeito. Você mostra o negócio, mas isso aí não é assim não. Você acabou de comprar um carro, está todo bobo. Mas esse carro bebe pra caramba, hein? Não é inveja não, às vezes a pessoa é amargurada mesmo. Aí você está lá, poxa, conheci uma pessoa tão legal aí, mas esse negócio de casamento, isso não presta não, para com isso, vai viver sozinho. E a gente vai ouvindo isso aí. Às vezes a gente vai tendo as consequências da nossa vida, como já foi falado. E a gente vai deixando isso brotando, crescendo. E eu conheço pessoas, assim, digamos que do convívio, que às vezes chega num lugar, está tudo tranquilo, e você vê que conturba o lugar, fica pesado. E na verdade a gente tem que ser o contrário. Aonde a gente chega, a gente tem que trazer algo novo. A Bíblia fala que a gente é portador dessa luz. A Bíblia fala que no nosso interior vão fluir rios de água viva, como já foi falado aqui outras vezes. E verdade é o seguinte, para a gente fazer uma autoanálise. Se a gente hoje colocasse um prato aqui, e colocasse dentro desse prato, tudo que você fala, tudo que você põe para fora, você comeria as suas palavras? Você ingeriria? Você acha que o que você está trazendo dessa raiz que está brotando, está produzindo alguma vida? E na verdade, antes de contaminar as pessoas à nossa volta, a primeira pessoa que está ferida, que a gente acha que está ferindo todo mundo, a gente acha que vai ferir alguém, a gente já está ferido. Só fere quem está ferido. E em Romanos, capítulo 3, do 10 ao 18, diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso aqui é o resultado da pessoa amargurada. Tem sempre um venenozinho para destilar, tem sempre algo negativo para falar. E às vezes, como eu falei lá atrás do engano, a pessoa justifica o jeito que ela está por conta do que ela já passou.
por conta das situações que ela viveu. Ela acha que aquilo pode ser uma muleta para poder justificar o seu erro de agora, de amaldiçoar todos, de viver reclamando, de viver falando mal das pessoas, fazendo uma fofoca. Que tudo que a gente vai ver que está sendo tratado nesses dias agora, a questão do culto do propósito, eu vou te ser bem sincero, não são palavras animadoras para o nosso coração. Só que, gente, tirando a questão do amargo, hoje eu mesmo estava no trabalho lá e tinha lá na hora da saída, tinha aquele pezinho de boldo. Aí o rapaz falou, rapaz, isso aí é ruim. Eu falei, é ruim, mas é bom, né? É ruim para tomar, mas é bom no efeito dele, que é tiro e queda. E eu creio que esse culto do propósito, ele é de propósito na nossa vida, porque ele está parando as arestas, está doendo, está descendo meio quadrado, mas está tratando da gente. Seria muito melhor se tivesse falando assim, irmão, que Deus vai abrir as portas para você, vamos lá, que esse, que aquele, papapá. E de repente hoje a gente está pegando uma palavra, caramba, hoje eu estou precisando tirar isso dentro de mim. Eu vou ser bem sincero para você, você não vai conseguir tirar isso sozinho dentro do seu coração. Mas o primeiro passo, todas as coisas que forem tratadas aqui, o primeiro passo é você reconhecer, eu tenho essa raiz de amargura dentro do meu coração. E reconhecer é muito difícil. É muito difícil. E eu falo assim, eu já tive experiências que às vezes a gente fica se perguntando, posso contar novamente que eu não vejo problema. Que para quem de repente está aqui a primeira vez. Que foi quando em 2010, a minha esposa, ela estava, hoje por conta de uma circunstância ela não pôde estar aqui, mas em 2010 a gente estava grávido, né? Porque marido engravida junto com a esposa, que fica lá babando, conversando com criança, e mexeu. E você alimenta todo aquele sonho ali. E no dia que ela começou a passar mal, eu fiquei reclamando que eu não consegui levar uma câmera na época que os celulares não eram bons como hoje, né? Que eu não ia poder filmar o parto. E quando cheguei lá, nós chegamos, a menina que atendeu, ela foi fazer aquela ultrassom e para poder ouvir o batimento do bebê. E simplesmente não ouviu. Eu falei, caramba, deve estar com problema esse negócio aí. Enfim, mas vai para encurtar a história. A gente perdeu, era uma menina. E confesso que aquele dia parecia que eu orava, mas Deus estava fazendo um silêncio, dizendo para mim, é a minha vontade. Mas é difícil. Mas assim, para a honra e glória do Senhor, eu falo por experiência própria. Eu não confessei como Noemi. O Senhor fez minha vida amarga. Eu falei, Senhor, Tu sabes tudo que o Senhor está fazendo, o Senhor está no controle. Está doendo pra caramba. Dói muito. Eu falo que assim, só entende isso aí quem passa. Eu falava assim, perdeu o neném? Arruma outro. Né? Mas gente, só quem está ali, que está gerando aquela situação, aquele sonho, sabe o que é perder. E a gente teve que fazer sepultamento, carregar o caixãozinho. Fui num cartório que tinha só tinha eu lá registrando natimorto. Tinha uns 5 ou 6 pais registrando o nome do filho e eu com um registro de natimorto na mão. Mas eu, graças a Deus, eu falo para a glória de Deus, naquele dia do sepultamento, eu consegui louvar a Deus. Eu falei, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu te louvo, eu te agradeço. Mas eu lembro de uma coisa que eu falei, por isso que eu falo, a gente não deixar brotar a raiz de amargura. Fala, Senhor, por que tanta gente é minha volta e por que comigo? Eu perguntava, falava, Senhor, por que o Senhor fez? O tom era dentro do meu coração assim, Senhor, eu só queria entender. Eu sei que é a tua vontade. Mas aí eu lembro que eu estava com meu pai na frente daquele vidro na época, que hoje não tem mais na Unimed. Aí estava lá uma bebezinha de 8 meses, a mãe era diabética, ela tinha problema de pressão alta, todas as complicações possíveis e a bebê nasceu. Falei, caramba, não era para ser, porque Janaína estava tudo certo. 3 dias antes a gente tinha feito o exame da Doppler, que vê várias situações, e enfim aconteceu. Mas eu lembro de eu ter falado com meu pai assim, meu pai que já é falecido, eu falei, pai, hoje nós estamos aqui, nós estamos vendo uma bebê de outra pessoa, mas em nome de Jesus, em breve a gente vai estar olhando outra princesa, ainda falei, outra princesa. O que eu tenho? 2 meninas, né? A palavra. E quem foi a primeira pessoa que foi lá ver comigo lá? Meu pai.
porque eu não deixei essa raiz de amargura entrar dentro do meu coração. Eu cria com esperança, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, está doendo, mas o Senhor vai me abençoar. É lógico que vinha, às vezes, dúvida, vinha medo, vinha receio, mas vai acontecer. Então, assim, não deixe as situações da sua vida, eu estou falando do exemplo meu, mas não deixe as situações da sua vida, as pessoas à sua volta, deixar fazer brotar essas sementes dentro do seu coração, porque isso não vai mudar. Essas pessoas, às vezes, à sua volta, você não vai mudar. Como eu falei na última pregação, as pessoas que você mais tenta mudar são as que mais te mudam, quando a gente se permite mudar. Rapaz, esse moço aí é difícil, essa menina é difícil, mas você vai exercitando a paciência, você vai exercitando sabedoria, domínio próprio, benignidade, bondade, amor, paciência, que é fruto do Espírito Santo. Então, quando a gente deixa o Espírito Santo entrar dentro do nosso coração, como a gente vai falar aqui no próximo versículo, que não vai falar especificamente do Espírito Santo, mas a gente vai entender, aí tudo muda. Aí ele vai lá no fundo, lá, ó, e arranca. Só que quem já tentou arrancar raiz, gente, um negocinho bobo que nasce em Gramado, tiririca. É ou não é, Adilson? O negócio não é, e se você não arrancar, fica lá a raiz, ela brota de novo. Aí o que você tem que fazer? Cavar, meu amigo, você vai arrancar um pedaço da grama. Mas se arrancou a raiz, aí não brota de novo. E assim tem que ser dentro do nosso coração. Só que cavar às vezes dói. Jesus, quando vai entrar dentro do nosso coração para mexer, como a gente está falando, que ele vem para parar as arestas, a parar dói, mas frutifica, mas faz a gente crescer, faz a gente avançar. E a gente vai ver em Êxodo 15, do versículo 22 ao 25. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, praticamente é o mesmo nome que a Noemi quis se dar, né? Mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhe deu os estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Sabe o que eu vejo aqui? Às vezes essas águas amargas estão sendo o nosso coração. As pessoas vêm para querer pegar algo bom da gente, porque existe uma responsabilidade maior agora, porque a gente está conhecendo esse dono da água viva. As pessoas estão querendo beber algo diferente dentro de nós. Às vezes, quando chega na nossa fonte, está provando água amarga. Em outras versões, vai falar que Deus fala para Moisés: está vendo aquele madeiro lá que você está pegando lá? Você está vendo? Joga ele na água. Sabe que eu posso fazer uma analogia, uma associação? Quem morreu numa cruz? Quem morreu no madeiro? Quem é a árvore da vida? Quando joga aqui dentro, a água fica doce. Aleluia! Então, irmãos, a solução é Jesus. Essa amargura só vai sair, e às vezes a gente vai ter que chegar dentro de casa, meu amigo, dobrar dentro do joelho nosso e falar: Senhor, está muito ruim isso aqui dentro, tira isso de dentro de mim. Sabe, chorar, pedir, Ele vai arrancar. Só que a gente tem que pedir, a gente tem que se humilhar, como eu já falei, reconhecer e deixar Ele arrancar. Porque quando Jesus chega, a salvação acontece, o milagre acontece. E a gente começa a encarar a vida de uma forma diferente. Aí a gente vai enxergar o céu como objetivo. Aí a gente vai conseguir amar o próximo como a nós mesmos. Que a gente fala que são 2 mandamentos. Que aí vai falar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se for analisar, são 3. Amar a Deus, amar o próximo, mas primeiro você tem que amar a si mesmo. Quando você se amar, quando você tirar essas coisas, porque isso aqui, a amargura, gente, é a falta de perdão, é um copo de veneno, que eu já falei isso aqui uma vez, que a gente toma esperando que as outras pessoas venham morrer. E quem está morrendo, quem está se matando é você. Mas quando a gente ama a nós mesmos, a gente vai conseguir amar o nosso próximo. E às vezes a gente fala assim: caramba, amar o próximo é muito difícil porque a gente
não está se amando. A gente não está amando a Deus acima de todas as coisas. Sabe quando é que a gente enche o nosso coração de amargura? Quando a gente se distancia de Deus. Porque quando Deus está dentro do nosso coração, é impossível, gente, a gente ficar alimentando esse tipo de sentimento. Mas Deus nessa noite quer nos libertar, quer nos fazer pessoas diferentes. E sabe o que eu falo? Não importa se hoje aqui você veio sozinho, veio poucas pessoas, no contexto da igreja num todo, mas através de vocês pode frutificar. Da mesma forma que a amargura ela contamina todo mundo que está ao seu redor, a água doce também ela vai lavando também, ela vai limpando. E você é um agente de bênçãos. Você é uma pessoa que Deus está, não que Deus precise, mas Ele conta que a gente venha anunciar esse evangelho. Como foi falado, a palavra de Deus tem que estar na nossa boca, e se a palavra de Deus está dentro do nosso coração, a gente vai se enchendo de fé, e a gente sabe que na palavra dele está dizendo que a gente não tem que alimentar a raiz de amargura. Então a palavra é o segredo, Deus é o segredo. Se a gente deixa isso aqui penetrar dentro do nosso coração, por isso que a gente tem falado, palavra, lê a palavra, porque quando a gente não está alcançando o objetivo que Deus tem para nós, é por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? Então a gente está ouvindo pouco. Quanto mais você se alimentar disso aqui, mais nutrido, mais forte, você vai conseguir vencer. Porque vamos parar para analisar, é só você olhar os apóstolos, olhar o próprio Jesus, os apóstolos lá sendo presos, cantando louvor, Paulo estando feliz porque ele estava sendo castigado, porque ele sabia que tinha um propósito. Enquanto a gente não entender esse propósito, nós nunca vamos nos firmar diante de Deus. Entendeu por que a gente tem que ir lá atrás? Tem que ir nessas raizinhas, às vezes pequenininhas, que a gente vai deixando crescer. E às vezes vai atrapalhando a nossa vida espiritual, que às vezes hoje você está muito bem. Aí você vai deixando, daqui a pouco você está frio de novo. Você vai sair da igreja. E a igreja não necessariamente é a terra nova. Seja onde você frequenta. Que eu não sei se hoje aqui tem pessoas pela primeira vez visitando. Mas eu falo, onde você estiver. Se você deixar essa raiz dentro do seu coração, você não vai parar em lugar nenhum. Você não vai firmar na presença desse Deus. Em Efésios 4, 29 ao 32 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Cristo já nos perdoou. Outra raiz de amargura também, você pode alimentar, você não se perdoar. Deus já me perdoou, mas eu não me perdoo pelo que eu fiz. Aceite o perdão de Cristo. Porque quando a gente não se perdoa, depois que Jesus nos perdoou, é como se a gente estivesse desprezando. E que a gente venha conseguir cumprir, a partir do momento que essa raiz ela é tirada de dentro do nosso coração, que a gente venha conseguir cumprir exatamente o que está aqui. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação. Pessoa que não tem raiz de amargura, onde passa, faz fruto, vai frutificando. A gente é agradável às pessoas que estão à nossa volta. Amém?